versículos de 1 a 30, para a glória de Deus. Estamos na 20ª edição, chegaremos até a 31ª. É dividido em 3 partes diferentes, como eu disse, do capítulo 1 até o 9º capítulo. Trata-se de sabedoria. Capítulo de número 10 até o capítulo de número 24, trata-se de assunto diverso. Capítulo de número 25 até o capítulo de número 30 são os provérbios coligidos no tempo do rei Ezequias. E o 31º e último capítulo, ele vai tratar do conselho da mãe de Lemuel em relação à sua vida. E em nome de Jesus, o alfabeto grego. Amém? Nós hoje vamos tratar do capítulo de número 20, e ele vai tratar de assuntos dos quais, do primeiro, podem se sentar todos os obreiros, amém? Do primeiro, ele vai tratar sobre um assunto onde há uma incógnita muito grande. O que é incógnita? Algo sem certeza, algo que chega como confusão na mente de algumas pessoas. Querem empurrar a goela abaixo no coração dos cristãos que Jesus ele bebeu vinho alcoolizado. Isso é uma heresia, isso é uma mentira absurda. Quando Jesus ele transforma a água em vinho ali na festa, é tão nítido isso que Jesus, apesar de ele estar naquela festa, na boda de Caná da Galileia, ele não estava fazendo, apesar de ele, por educação, convidado como ele foi, fez-se presente, para não ser indigesto com o convite que lhe fora feito. Ele estava em um lugar reservado com os seus discípulos, a ponto de que quando o vinho acabou, a mãe dele foi até a ele e disse: Jesus, acabou-se o vinho. Ele disse: o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a hora de operar o meu milagre. Mas, vou parafrasear, para que o nome de Deus seja glorificado em meio à alegria de vocês, ele transformou água em vinho. O vinho que Jesus toma na Santa Ceia é um vinho sem fermentação, sem mosto. É um vinho sem aquecimento, ou melhor dizendo, um suco de uva. Que naquela época o que embriagava aqueles homens eram tão somente a fermentação da uva. Vimos lá no Antigo Testamento, quando Noé ele está pisando as uvas, ele começa a pegar e provar, ele fica aquecido devido à fermentação, a ponto de seu filho fazer relia, um entre eles, da cara dele ele amaldiçoa aquele filho dele. E Jesus também na ceia, ou melhor dizendo, na última ceia, ele faz uso de um vinho onde ele compara o vinho como se o seu próprio sangue, assim como o pão, como sua própria carne. Então, como eu disse, Provérbios já nos adverte em relação a bebidas alcoólicas, que não somos aprovados ou aprovados para tais coisas. E nós vamos ver que já começa o versículo 20, ou capítulo 20, versículo 21 dessa forma. O capítulo 20, versículo 1, ele vai tratar exclusivamente desta situação de alcoolismo. Versículo 2 até o 8, ele vai tratar, louvado seja Deus, de nós não incitarmos a ira de outra pessoa. No capítulo 20, versículo 9 a 13, vai tratar que nós não podemos ter 2 senhores, 2 patrões, servir a 2 deuses. Versículo 14 a 18, ele vai tratar sobre o cuidado com os negócios injustos, para que não sejamos justificados por Deus e sejamos achados por Deus injustos ou iníquos. E versículo 19 a 25 não faça intrigas, contendas e coisas dessa natureza. Versículo 26 a 29, ele fala para nós não tolerarmos a impiedade, ou seja, nós, como muitos pastores têm aí, se acomodaram para que as igrejas estejam cheias, prega o que o povo quer, em conformidade com a iniquidade, o pecado, a lascívia, tudo o que acontece dentro da igreja, e esquece os mandamentos e as autoridades celestiais de Deus, que é
para que seja feita através da vida do preleitor, ao saber, o pastor da igreja. E capítulo de número 20, versículo 30, ele vai falar sobre as feridas que são para tratamento das nossas vidas. Amém? Versículo 1, a epígrafe, que não está aqui um versículo, é o início do capítulo 20, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Porque quando nós bebemos, nós escarnecemos, nós perdemos a altivez, a responsabilidade, o respeito, o pudor. Quando nós bebemos, nós não estamos mais sóbrios, então nós fazemos coisas que Deus, como diz o ditado humano, que ele não duvida de nada, que até Deus duvida. Porque quando nós estamos embriagados, saímos do nosso estado natural de vida, que somos pessoas prudentes, que pensamos, que temos em nós uma grande responsabilidade. Mas quem já bebeu assim, aqui, assim como eu, sabe de como fica a cabeça de um embriagado. Segura seus meninos aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como é que fica a cabeça de uma pessoa embriagada e como é que fica o comportamento de uma pessoa embriagada? Como é que a pessoa embriagada se porta? A maioria dos acidentes automotivos são devido a alcoolismo, ou atrelado a isso. Por quê? Ninguém aqui vem a mim dizer que se for bebendo para o seu trabalho, vai ter a mesma responsabilidade que for sã, ou a mesma produtividade. Ninguém aqui vem a mim dizer que dentro do seu lar vai ter a mesma paz de espírito e uma vida cônjuge boa se tiver bebendo. Porque a palavra do Senhor, através do Salomão, o rei, diz que o vinho é escarnecedor. Ele escarnece, ele desrespeita, desmoraliza. É um vinho que traz contenda, que traz briga. E ainda diz que a bebida forte é alvossaradora, ou seja, nós criamos problemas às vezes onde nem existe, porque nós não estamos em nosso estado natural. Há de ouvir ou de entender que tem pessoas, Márcio, que tem uma bebida mais mansa, mais calma, mas ainda assim não está no seu estado natural. Eu vejo pessoas dizer: eu bebendo eu dirijo muito melhor do que o sã. Isso é uma ignorância. Perde o reflexo em primórdia, perde a percepção, perde o equilíbrio, tanto físico como equilíbrio emocional. Como é que a pessoa vai estar da mesma forma dirigindo como se tivesse sã? Não existe. É uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa sem nenhuma responsabilidade, como eu já falei, é uma pessoa que tem na sua mente. Eu já vi pessoas bêbadas se acharem que eram políticos, pessoas bêbadas e feias, que tem pessoa feia, não vai discordar disso, se achar que era um Dom Juan e está se colocando como o Dom Juan da vida, o Bad Preach. Pessoas que não têm capacidade nenhuma. Às vezes, quantas vezes você vê uma pessoa consertando o carro e chegar lá um embriagado e querer tirar uma de mecânico? Então a palavra diz que vai fazer um alvoroço, trazer um descontentamento no local onde aquele embriagado está, trazer uma falta de calmaria naquele lugar. E aqueles bebum que gostam de chegar gritando, espalhafatosos, xingando as pessoas que estão os escarnecedores, xingando como tinham lá onde eu morava na minha infância, xingava a vizinhança toda dos piores nomes que vocês possam imaginar. Então Salomão já adverte, antes de ele entrar no curso de tudo, ele inicia com a bebida. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então vigia, em nome de Jesus, para que você não caia no mesmo devaneio que outrora caíamos. Amém? Do versículo 9 ele vai começar a falar um pouco sobre as instruções que ele quer nos dar acerca da vida. É para que nós, em nome de Jesus, não tenhamos dois senhores, dois pastores. Versículo 2 a 8, não incitar a ira de alguém,
versículo 2 a 8, para que nós não venhamos incitar a ira de alguém, tirar a calmaria de alguém. Diz assim, ó: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Por quê? Quem é que vai se levantar contra um rei? Sabe que o rei vai chamar os seus súditos e vai punir aquela tal pessoa. E aqui trazendo para os dias de hoje, muitas vezes provocamos pessoas que têm uma capacidade muito mais racional, física ou emocional do que nós, e vai ganhar a guerra que nós propositalmente fizemos contra essa suposta pessoa. Então não provoque, continua na sua dispersação ou na dispersação do Espírito Santo, para que não entre em contenda. Muitas vezes as pessoas entram em brigas, em contendas desnecessariamente. É o que ele fala aqui também em uma das passagens dos Provérbios, que é melhor a gente ouvir mais e falar muito menos, porque causa muitas vezes ira. Versículo 3 diz assim, honroso é para o homem o desviar-se das questões, mas todo tolo se entremete nelas. Ou seja, todo tolo a todo tempo vai provocar a ira de alguém, quer entremeter desnecessariamente, causando questões desnecessárias. Uma delas que nós conhecemos, que é um rito popular, fofoca, trazer contendas, confusões com o nome de pessoas desnecessariamente, tão somente para se promoverem algo ou para ver, como diz um ditado popular também, o circo pegar fogo. É simplesmente o prazer de ver a casa desarrumada, o problema estabelecido dentro de um local, porque criou-se uma contenda desnecessária, incitando a ira de outras pessoas. Quem aqui em sua sã consciência fica alegre ou satisfeito sabendo que uma pessoa ali apunhalou pelas costas, falando mal de você? Como eu me expressei aqui sexta-feira indignamente, porque tem pessoas falando em meu nome, não são homens nem mulheres para vir falar em minha cara. Não que eu seja mais homem do que os outros, mas não sou menos homem do que ninguém. Então, se tem algum assunto para tratar, trate com a pessoa. Sejam sinceros, retos, fiéis, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E hoje, infelizmente, o povo de Deus aprendeu uma normativa de estar criando contenda, e muitas vezes nem é dentro da igreja com os irmãos. Pega como está lá em 1 Coríntios capítulo 6 ou 7, se não me falha a memória. Pega os problemas existenciais de dentro da igreja e leva para pessoas que não têm nenhum conhecimento bíblico. E de repente, quando aquela pessoa sabe daquelas conversas, as pessoas vão ficar iradas, porque o nome dela está sendo difamado muitas vezes, desnecessariamente e incorretamente. Então trata de cuidar da sua vida, trata de cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua herança, da sua propriedade, da sua vida com Cristo. Se não for para ajudar, não atrapalha, em nome de Jesus. Versículo 4, ele vai falar aqui, preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Por quê? Você já viu como a formiga trabalha? A formiga trabalha o verão inteiro, como também outros insetos. E o que é que eles fazem? Eles pegam na sua oca e começam a levar alimento no verão, porque quando o inverno chegar, qualquer formiga é levada na enxurrada, e ela não saindo ou não podendo sair para pegar alimento, reter alimento, ela já tem o alimento dentro de casa. Os preguiçosos não são assim. O que é que ele está dizendo? O preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Ele faz aqui um análogo a isso, pelo que mendigará na seca e nada receberá. O que é que ele quer dizer para os dias de hoje? Homens preguiçosos, mulheres preguiçosas, que não se desenvolvem no cumprimento do trabalho para que haja mantimento dentro da sua casa, vive na porta de um, na porta de outro, pedindo a um, pedindo a outro, e se acostumaram com essa vida, comendo um negocinho ali, outro negocinho aqui, mas não procura praticar algo para que possa ser bem sucedido lá na frente. Não faz um curso, não se desenvolve em nada, fica naquele marasmo o tempo todo, porque colocou sobre si uma preguiça contínua. E no versículo de número 5, para continuarmos até
O oitavo diz assim: como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Porque tem pessoas que se acham capazes, que se acham mais nobres do que outras, ou mais intelecta do que outra, que chega uma pessoa para aconselhar. Quero conselho de ninguém não, porque eu entendo de tudo, eu sei de tudo, eu não preciso ser aconselhado por ninguém. O que é que ele faz? Ele lança as bênçãos, ele lança talvez uma palavra profética para fora, não recebe o bom grado, o bem de Deus. Nós temos que entender isso, igreja. Quando nós somos aconselhados, somos capacitados para que não venhamos errar, ou não venhamos errar outra vez. O diabo é tão astuto que ele pega algumas passagens, algumas palavras, alguns termos bíblicos, e ele faz uma reversão, e nós nos alegramos com ele. Se conselho fosse bom, era dado; era vendido, não era dado. Isso é uma ignorância sem precedentes. Como é que diz uma ignorância dessa? Se conselho fosse bom, ele era vendido e não era dado. Quem te aconselha com responsabilidade e amor pela sua vida é porque quer ver o seu. Mas se você acha inteligente, você lança fora toda e qualquer proposta de aconselhamento, para que você não entre em situações contraditórias. Versículo 7: o justo anda na sua sinceridade, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Vamos trazer aqui um exemplo: Ezequias. 1 Reis, se não me falha a memória, 2 capítulo 20, foi que Deus mandou Isaías falar com ele: vai, põe a tua casa em ordem, porque esta enfermidade é para a sua morte. Deus estava advertindo ele. Olha o que diz aqui, ó: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. Depois que Ezequias morreu, Manassés, seu filho, foi um dos piores reis que Israel já teve, porque ele não soube pôr a casa em ordem. Agiu com justiça diante de Deus, mas agiu com impiedade em relação ao seu filho. Deixou o menino andar conforme as suas próprias vontades, e quando o menino sentou-se no trono, fez o que era mal aos olhos de Deus. Então ele não foi bem-aventurado através do seu filho pós a morte dele, porque ele não ensinou o filho o caminho que se deve. E nós vimos hoje isso aí de forma absurda: filho xingando mãe, pai, batendo na cara. Eu vou ali, vou mesmo, de 12, 13 e 14 anos. Filhos que moram com os pais e já tem também uma idade avançada, porque papai, como disse a minha, quando você fizer 18 anos, 20 anos, eu pegou mulher, ó, começa a preparar seu caminho aí, porque minha coroa é essa aqui. Vocês casem-se e se virem de uma forma amorosa, e de uma forma que fez de mim homem, assim como meu irmão, e das minhas irmãs mulher, ou mulheres, de uma forma na responsabilidade de se viver, cada um sabendo o que fazer com a sua própria vida. Se alguém está andando errado, a culpa não é de papai e nem tampouco de mamãe. Então hoje está diferente. Os filhos é que mandam nos pais, porque infelizmente os pais colocaram-se agora sobre a vida deles, temer ao filho, o medo do filho. E nós temos que mudar esta realidade. Nós temos que mudar. Se não pudermos mudar na sociedade, pelo menos mude dentro da sua casa. Você tem que dar carinho, tem que dar amor, assim como eu dou meu filho, mas tem que trazer também a correção nos momentos certos. Não pode deixar andar conforme a vontade dele. Ah, mas é pequeno, mas está fazendo isso, mas é engraçadinho. Você vai ver a graça que ele vai fazer em sua cara depois. Então tem que vigiar. Aí quando às vezes a mãe ou o pai bate no filho, não é para se bater no meio da rua, para que as pessoas vejam, tome nota do que você está fazendo. Mas a Bíblia nos ensina a corrigir mesmo nossos filhos, com açoite mesmo, dentro de casa, tomando ali uma apanhadazinha. Eu apanhei quando eu era pequeno, não dei para marginal, e nem fiquei tetraplégico nem paraplégico, e nem fiquei com sequelas das porradas que eu tomei. Muito pelo contrário, elas me fizeram homem, com todos os meus erros, com tudo aquilo que eu tenho em mim, mas me tornei homem em relação às correções que meu pai e a minha mãe me davam. Versículo 8, para terminar essa primeira parte, não incitar a ira. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos
ele dissipa todo o mal. Se ele andar conforme a vontade de Deus, ele vai tirar toda aí qualquer intercorrência real que tiver ali sobre a sua responsabilidade. Se ele ficar com os olhos, ele vai dissipar todo o mal, sem trazer ira e nem contenda para dentro do reino do qual ele está sendo rei. Segunda parte, versículo 9 a 13. Não tenha dois patrões, ou dois senhores, né? Não ponha na balança, não coloque dois valores, dois pesos e duas medidas. Se você serve a Deus, você tem que abandonar a Mamon. Se você serve a Mamon, você tem que abandonar a Deus. Se você serve a Baal, você tem que abandonar a Deus. Se você serve a Deus, tem que abandonar a Baal. E um não são amigo, ou um não é amigo do outro. Olha o que diz o versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Ou seja, você tem que ter um segmento, igreja. Você tem que ter uma normativa, você tem que ter algo que traga ou que te coloque na direção daquilo que você deve andar. Quantas pessoas ficam cocheando em dois pensamentos, vivendo uma coisa, pulando de um lugar, pulando para outro, achando ou procurando um lugar para que possa se apoiar, mas com duplo sentido: aonde me for melhor, eu vou ficar, pesando aqui, pesando ali, medindo aqui, medindo ali, quando na realidade Jesus, ele diz: eu sou não um entre os caminhos, artigo definido, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o único caminho. Não troque o caminho de Jesus por caminhos tortuosos ou duvidosos. Quem sabe da vida de cada um de vocês são vocês. Como nós entendemos o livre-arbítrio, direito de escolha, ele é responsabilidade de cada um de vocês. Se vocês estão ouvindo a palavra, estão a cada dia colocando comichões nos seus ouvidos e fazendo práticas erradas, Deus não vai te poupar no dia do juízo final, porque você sabe o que você está fazendo. Se você está seguindo a dois caminhos, é porque você quer e sabe. Você vai brincar até um determinado momento, mas vai chegar um momento que não vai ter mais corpo para você brincar, e Satanás vai brincar com a sua alma. E aí eu quero ver. Versículo de número 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta, for pura e única, e não dupla, e reta, e não com dois caminhos ou dois sentidos, como o coração de uma criança. Até uma criança, quando Jesus estava em um determinado momento, em um local, fazendo ali a sua ação diária, que era trazer palavras para o ouvido daquelas pessoas que gostavam e ficavam ali para ouvir os seus sermões, a Bíblia vai dizer que em um dado momento as crianças começaram a se aproximar de Jesus, e os discípulos tentaram afastar aquelas crianças de Jesus. Eles: deixem vir a mim os tais, porque deles serão o reino dos céus. Por causa do coração único, o coração com único sentido, um coração puro, um coração limpo e um coração sincero, não um coração que cocheia dois pensamentos. Amém? O ouvido, louvado seja Deus, o último entre os versículos, o 12 e o 13, fala: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Isso aí já faz analogia ao preguiçoso, e Deus dando aqui a nós capacidade de dizer, ou de entendermos, que Ele nos formou, ou melhor dizendo, Ele nos criou, Ele nos formou. Hoje nós temos capacidade celestial de vivermos uma boa vida. E no versículo 14 até o 18, cuidado com negócios injustos. Olha o que começa o 14: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará, porque tudo que você conquistar, já falei aqui, ele fala diversas vezes sobre conquistas indevidas, e você muitas vezes se gaba,
e muitas vezes usa o nome de Deus como se Ele tivesse abençoado a sua vida, quando na verdade o teu coração, o teu pensamento sabe que você adquiriu algo de forma ilícita, e em um dado momento, num determinado momento, Deus irá se revelar diante de você, e você não vai poder mais se gabar. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há ouro, há abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Melhor é você ter um pouco com Deus, com os lábios sinceros e certos e fiéis, do que você ter um montante de coisas que são ilícitas. Dizendo outra vez, em um momento essa balsa vai afundar, e Deus não vai estar como timoneiro através de Cristo Jesus nessa embarcação, e você vai dar uma de João sem braço. Puxa, como está lá em Malaquias. Por quê? Porque fazendo perguntas sem sentidos, porque você sabe o que você plantou e por que você está colhendo tais frutos. Então vigia antes, para que não possa remediar depois. Porque você pode até ter uma sessãozinha, crescer pensando que está tudo bem, como se tivesse tudo oculto. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Em um momento Ele vai dizer: é hora de eu me revelar, para que Ele não se gabe, ela não se gabe, e não se ensoberbeça, dizendo que conquistou, ainda usando o meu nome como proposta de bênção para a vida deles. Isso chega, e a conta chega em momento, ou no momento certo. Aquele que, 16, não é isso? Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora por um estranho. Ou seja, você pega um dinheiro que muitas vezes era uma economia sua. Como eu disse, as pessoas que têm grandes poderes de persuasão, chega com um pezinho de lã dentro da tua casa, dentro da sua vida, entra na tua história, né? Como uma mulher essa semana aí, estão indo porque querem. O cara chega como o Dan Juan, bota a foto de outra pessoa nas redes sociais, conseguiu arrastar 300 mil de uma mulher. Pelo amor de Deus, o juízo dessa mulher estava aqui, ó. Chega com um pezinho de lã e começa a persuadir, trazer. De repente você começa a emprestar, começa a dar aquilo que você muitas vezes não tem. Pega emprestado em bancos. Para quê? Para emprestar aquele estranho. Pastor, aqui o pessoal são estranhos para o senhor. Todos, exceto minha esposa que mora comigo. Todos. Pede dinheiro emprestado a mim, e uma conta absurda para você ver que eu te dou. Dou nada. Desde quando eu era mocinho, que eu tenho um ditado de assim, ó: quem empresta, não presta. Não tem pique certo. Então, olha o que ele diz aqui no versículo 16: aquele que fica por fiador, meu nome que está em jogo. Vai ali comprar um carro, bota o meu nome. Se você não pagar, quem vai pagar? Quem ficou como fiador do estranho, tira a sua roupa e vai penhorar. Por quê? Vou ter que penhorar algo para obter recursos de novo, porque Márcio me quebrou. Márcio foi errado, Márcio pediu, mas quem deu? Eu já vi grandes amizades se desfazerem por causa de dinheiro. Pessoas que outrora eram amigos, sabe, Júnior? Eram pessoas que tinham, né, aquela... E aí, de repente, ó, o persuador, aquele que sabe persuadir, entra com um pezinho de lã e de repente te suga tudo. Quando você vai ver, meu amigo, você bota a mão no bolso, só vai vir o pano. Aí você vai ter que pegar algo, ou alguma coisa emprestada, ou dinheiro emprestado em banco, ou em outros lugares, para suprir a sua própria necessidade, porque a do seu estranho você já, não do seu amigo, mas a do seu estranho você já supriu, e ele está lá, ó. Eu já passei por isso quando eu não conhecia a palavra, quando eu achava que amigo de verdade a gente encontrava no mundo. Tem sim pessoas que nós podemos chamar de amigos, mas temos que ter muito cuidado nessa seleção, em selecionar
respectivas, ou essas amizades. Versículo 17: suave é ao homem o pão de mentira, ou da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Eu falei nesse instante, uma hora a conta chega. Suave é ao homem o pão da mentira, conquistando ilicitamente, mas de preposição, depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cuidado, vigia o tempo inteiro. Versículo 18, penúltimo versículo, de tomarmos cuidado com negócios ilícitos ou injustos. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Ou seja, você sabe que você vai entrar em algum confronto. Se você foi aconselhado e a guerra vier, porque alguém te aconselhou, cuidado com certa situação, porque vai se virar contra você, vai se rebelar contra você. Se você ouvir o conselho, você vai estar preparado para aquela guerra, e vai estar prudentemente, aconselhadamente preparados para aquela guerra. Versículo de número 19 a 25, vai tratar de não fazermos intrigas ou coisas dessa natureza. O que anda maldizendo ou fofocando, descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios, não te entremetas, ou seja, provocas a ira, como me disse há pouco no outro versículo, de outras pessoas, porque está procurando se meter aonde não deve, na vida de quem não deve, com coisas que não devem se meter, maldizendo e descobrindo segredos, porque entra na sua vida e começa a buscar, a tirar, e começa a se colocar como seu suposto amigo, e você ali fazer ou acrescentar naquela pessoa um grau excessivo de confiança, coisa que não era para você contar, você conta, coisa que não era para você revelar, você revela, e de repente aquela tal pessoa não era aquilo que você pensava, e seu nome vai estar aí espalhado na boca de centenas, dezenas e milhares de pessoas, porque aquela pessoa com seu nome, maldizendo, descobre segredos seus e vai contar a pessoas. Versículo de número 20: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Isso é para os filhos, amém? Que não respeita, está lá em Salmos, né? Filho que desobedece a pai e mãe vai diminuir os dias de vida na terra. E o que é que nós estamos vendo aí? Não precisa nem fazermos aqui comentários sobre isso, que é o que nós estamos vendo dia após dia. 21: entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio o seu fim, louvado seja Deus, não será bendito, né? Quantas pessoas, nós estamos vendo aí, a exemplo Agnaldo Timóteo, que os filhos estão brigando entre si por causa da herança, né? Clodovil e outros que morreram aí, cheios de dinheiro, que a família começaram a brigar entre si, se apressando cada um a receber um montante mais do que o outro, para que na ganância, né, fosse ali mais agraciado do que os outros, ou seja, trazendo intrigas e problemas familiares desnecessários. São milhões que esses homens deixaram. A saber também, aquele que apresentava a Record antes de bate, que eu me esqueci o nome dele aqui, corta para mim, né, Marcelo Rezende, que também teve confusão entre os seus familiares devido à repartição de heranças. Então ele diz assim, entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio o seu fim não será bendito. Versículo de número 22: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ou seja, não tome a guerra que não é sua, para guerreá-la com seus próprios braços. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele. Está lá também em Salmos 37, 5, me fala a memória, que o mais Ele fará. A guerra não é sua, o problema não é seu, o opositor não é seu,
É com Deus, e Deus sabe como fazer. Não queira guerrear, brigar, labutar uma guerra que não é sua. Não digas, vingar-me-ei, ou entrarei em confronto com do mal. Espera do Senhor, que Ele vai te livrar, porque Ele é que te livrará do problema e do laço do passarinheiro. Versículo 23. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Mesmo que no versículo passado que nós lemos, não vamos abordar de novo. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho, se não der ouvido às coisas do Senhor? Porque muitas vezes nos aqueixamos por causa do pecado. Do que se queixa o homem? Por não dar ouvidos à palavra de Deus, por estar dentro da igreja recebendo conselhos, mas quando sai daqui para ali, aquilo que foi dito aqui, que foi aconselhado aqui, aquilo que foi advertido aqui, você diz, vou fazer mais uma, não, e vai cair em um marasmo outra vez. Versículo 25, e último versículo, de não cometas ou não faças intrigas. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, então inquirir, ou seja, laço para o homem dizer precipitadamente. É o mesmo ditado de ouvir muito mais e falar muito menos, e deixar com que Deus resolva as questões que precisamos, ou que precisa ser resolvidas pelas nossas vidas, e não com muito falatório, com muita discussão, que vai se resolver. Versículo de número 26 a 29, já estamos finalizando, graças a Deus no tempo hábil. Não toleres, como eu falei, a impiedade, né? Não se ajunte ou se junte com pessoas que cometem iniquidade, e você está sendo participante diretamente ou indiretamente de tais situações. Se afaste, mesmo sendo uma pessoa de dentro da igreja. Mas se está agindo com iniquidade, de uma forma que você está vendo que não agrada a Deus, com impiedade, caia fora. São os joios no meio do trigo, e o joio, ele não compactua com as ações o trigo não se compactua com as ações do joio, e o joio não se alegra com as ações do trigo, que a luz não se mistura com as trevas. Nem sempre quando usamos esse termo aqui, que a luz não se mistura com as trevas, não quer dizer que as trevas estão lá fora. Muitas vezes estão dentro da igreja. Lobo transvestido de ovelha, que enganam, que mentem, que caluniam, que fofocam, que intrigam e que fazem coisas dessa natureza. Amém? 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Ou seja, ali tirando o que é ruim e deixando o que é bom, fazendo como girar, fazendo como Satanás disse a Deus. O que faz aqui Satanás? Estou de rodear pela terra e passear por ela, na expiação, observando. E o rei, com a autoridade que lhe é dada, o que lhe foi dada, ele tem poder para tirar, rodar, fazer uma seleção de quem presta e não presta. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Amém? 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Ou seja, como eu falei, Deus, ele vê diferente do que nós vimos. O que nós vimos aparentemente, o que achamos, Deus com certeza, ele vê por dentro aquilo que só enxergamos por fora. Quer um exemplo? Tem pessoas que muitas vezes estão sorrindo para você, quando na realidade está com muito ódio de você. Como Jesus se apresentava àquele povo, aqueles escribas e fariseus, já sabendo a intenção do coração de cada um deles, Jesus já vinha com a resposta na ponta da língua, porque Jesus tinha um poder e autoridade dada por Deus, que entendia e compreendia e entrava em lugares que nós não conseguimos entrar. Então, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual ele esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Ou seja, não tem local que Deus não entre, ou ele não conheça, ou ele não possa conhecer. Versículo de número 28.
Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele seu trono. Se andar benignamente, se andar fazendo a vontade de Deus, não serve só para o rei, como para nós servos e súditos do Senhor Todo-Poderoso. Se andarmos em benignidade, conforme os preceitos que Deus estabelece para que nós andemos, nós seremos bem-aventurados. Nós teremos o nosso reino celestial apropriado para as nossas almas. Então, anda diligentemente, benignamente, para que Deus derrame sobre nós a tua bênção, próximo ao teu trono da graça. Versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, os seus cabelos brancos, né? O vigor dos jovens, né? A altivez dos jovens, ele alogra tudo isso, a forma que eles têm, diferente dos jovens, de se locomover, né? De fazer qualquer tipo de coisa que os jovens não fazem, mas ele diz, ó, dos jovens são a força, e a beleza dos velhos são os cães. Ou seja, quem tem que deixar um passado belo, um passado prazeroso do que vivemos, somos cada um de nós. Quando estivermos velhos e olharmos para trás e dizer, tive os meus entrelaces na vida, mas quando eu conheci a Cristo, a minha vida teve uma acessão, uma forma muito melhor de se viver, e é desses momentos que hoje eu tenho que contar aqui, para alegrar o coração de vocês mais jovens, com esse cabelo branco que está sobre mim hoje, e para trazer também sobre vocês testemunho de vida, que quando eu vivi com Cristo, foi muito melhor do que os anos que eu vivi sem Ele, foram muito mais prazerosos para a minha vida. E para fechar, versículo de número 30, entendamos isso em nome de Jesus. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Muitas vezes a pessoa mete o dedo em sua ferida para que você talvez gema, doa, mas em nome de Jesus, que Ele venha trazer para você um contentamento posterior, porque aquilo doeu, talvez uma palavra que lhe feriu doeu, uma palavra que talvez trouxe pensamentos em sua mente, né? Que você muitas vezes se chateou ali por um momento, mas foi algo frutífero, algo que lhe feriu, mas no entanto trouxe um engrandecimento, de pensamento, de vida, de paz e de abundância. Amém? Então que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.